Olá, amigo ouvinte. Eu sou Felipe Saad e este é o programa Estudo das Obras Básicas do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Eu farei uma leitura explicativa de um trecho do livro e lembrando que o texto pode variar um pouco de editora para editora. Nada muito significativo, mas pode ter sempre uma alteraçãozinha na ordem das palavras. Então, se tiver alguma diferença do meu texto para o texto do amigo ouvinte, é por causa disso aí. Eu utilizo o livro da editora Mundo Maior, que é da Fundação Espírita André Luiz. Mas isso não importa. Você pode acompanhar aí pelo livro da sua preferência, pois todos vão trazer a mesma ideia. Eventualmente pode mudar uma palavra ou outra, a ordem de uma frase, mas a ideia do texto, que é o importante, ela é a mesma sempre, independentemente da editora que você tem aí na sua casa. O programa de hoje a gente vai começar pelo final do capítulo 2, que a gente parou no episódio anterior, porque não tivemos tempo de concluir, né? Então, o capítulo 2, ele fala do medo da morte, né? Causas do medo da morte, a gente já viu no programa anterior, e faltou esse item, porque os espíritas não têm medo da morte. Então vamos lá. A contagem do item segue pelo capítulo, né? Então vamos começar hoje pelo item 10. Os itens de 1 a 9 eram sobre as causas do medo da morte, né? A doutrina espírita muda completamente a maneira de encarar o futuro. Claro, porque a partir do momento que a gente entende que aqui é uma passagem e a vida espiritual é que é a vida verdadeira, muda totalmente o jeito que a gente encara a vida após a morte. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, ou seja, aquilo que era dúvida, que era só uma ideia que a gente tinha, se torna uma realidade, um fato concreto, né? O estado das almas depois da morte deixa de ser um sistema, ou seja, a condição das pessoas que morrem, ela deixa de ser uma coisa que a gente imagina, que a gente tem uma hipótese, uma ideia vaga, né? Para ser um resultado de observação e se torna, então, uma coisa concreta, porque é algo que a gente pode observar. Erguido o véu, o mundo espiritual se apresenta em toda a sua realidade prática, não como uma descoberta engenhosa dos homens. Então, erguido o véu quer dizer, quando os espíritos nos trazem a revelação de como é o mundo espiritual, então fica evidente para nós a realidade prática, ou seja, como é de fato essa vida no plano espiritual. Mas não é uma descoberta engenhosa dos homens, ele fala, ou seja, não é uma descoberta, uma invenção com méritos nossos. É sim uma revelação que os habitantes do mundo espiritual vieram contar para nós da situação deles. E aí, observando os diversos tipos de situações, o que cada um fala de bom, de ruim do que está passando lá, a gente consegue tirar uma conclusão verdadeira sobre uma vida real que existe lá do outro lado, né? Então nós vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade ou infelicidade, e assistimos às peripécias da vida além túmulo. Ou seja, a gente consegue, com essa revelação dos espíritos, perceber as diversas fases na escala espiritual. Então a gente vê os infelizes, os felizes, os mais ou menos, os suicidas e mais um monte de casos de tudo que se é passado no além-túmulo, ou seja, após a morte. Aí está porque nós espíritas encaramos com calma e serenidade a morte e os últimos momentos na Terra. Claro, porque nós espíritas temos o conhecimento da verdade. Então a gente sabe que a morte é algo natural. Inclusive no livro Obras Póstumas, tem uma parte que está escrito lá que diz que não tem sentido ter medo da morte, porque toda noite quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e vai lá para o plano espiritual fazer alguma outra coisa, né? Que não tem nada a ver com a matéria aqui. Então, morrer, na verdade, é igual a dormir, né? A diferença é que quando dorme, a gente já, vamos dizer, reencarna, a gente já volta para o nosso corpo na manhã seguinte, né? E quando a gente desencarna, a gente passa
um certo período no plano espiritual até encarnar, né? Normalmente alguns anos, pelo menos. Porque estão sustentados não só pela esperança, ou seja, o que o espírita sente não é só a esperança, a vontade, o desejo de uma vida futura, mas a certeza de que a vida futura é a continuação. Ou seja, nós temos realmente o conhecimento de que é desse jeito que funciona, né? Em melhores condições da vida presente. Então é a continuação em condições melhores que aqui. Por que melhores? Porque lá no plano espiritual a gente não passa calor, não passa sede, não passa uma série de coisas. A gente, sim, pode beber água lá, é um pouco diferente aqui da nossa, a gente nem consegue compreender direito como funciona, mas é bem diferente daqui. A gente não pega trânsito, o calçado não aperta o nosso pé, então lá tem várias vantagens, né? Assim, agora, claro, tem vantagens para quem foi bom. Aquele que cometeu falhas, ele vai sofrer lá. E pior ainda para aquele que antecipou a própria morte cometendo suicídio. Então fala, a vida lá é melhor, então eu vou me matar e vou logo pro plano espiritual curtir. Não, o que se mata, o suicídio é o pior crime que se pode cometer. O suicida perde 200, 300 anos da evolução dele, isso inclusive está no livro Memórias de um Suicida, e ele vai encontrar de tudo lá no plano espiritual, tudo que é sofrimento, menos o que ele esperava. Então, se ele se matou porque queria encontrar um parente, ele com certeza não vai encontrar esse parente. Se ele se matou para ser feliz lá, com certeza ele não vai ser feliz. Então, antecipar a morte nunca é a solução. Ao contrário, você só vai atrasar a sua evolução em alguns séculos, né? Ainda sobre como os espíritas aguardam a morte, o texto diz que eles esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Então tem uma noite bem chuvosa e a gente aguarda com certeza no dia seguinte o nascer do sol. Ninguém tem dúvidas que o sol vai nascer no dia seguinte, né? Da mesma forma, o espírita aguarda a vida após a morte, como ele tem certeza que o sol vai nascer após a noite de tempestade, ele tem certeza de que após a vida de encarnado vai haver a vida espiritual. Eles confiam na vida após a morte, né? Porque são testemunhas dos fatos, ou seja, porque visualizam as condições desses espíritos desencarnados que vieram nos contar a situação deles. E mais, porque essas coisas que eles nos relatam estão de acordo com a lógica. Eu vou explicar aqui lógica. Eu, no meu trabalho, tenho uma lógica, né? As coisas que eu faço têm lógica, como o amigo ouvinte, o que ele faz no dia a dia dele tem lógica. Então, tudo tem lógica. Se até nós, seres super inferiores, temos lógica naquilo que fazemos, por exemplo, você não vai comer a banana antes de descascar. Você vai descascar ela antes e depois comer. Isso é lógica. Até um macaco na selva, ele tem essa lógica, né? E nós, que estamos um pouco à frente dele, também temos um pouco mais de lógica, claro, né? Se nós temos lógica, imagina Deus, que é uma inteligência suprema que a gente nunca vai atingir. Então é óbvio que se a gente tem lógica, Deus também vai ter, né? E muito mais, claro, porque ele é muito superior a nós. A justiça, porque, claro, Deus é perfeito, então ele não vai ser injusto, né? Se ele for injusto, ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, ele não pode ser Deus, claro. E a bondade de Deus, que também tem que ser infinita, claro. Porque se ele não for de uma bondade infinita, ele não é Deus, né? Novamente, ele vai ter algum defeito e, portanto, ele não vai ser perfeito. E se não é perfeito, não pode ser Deus. E com suas mais íntimas aspirações, ou seja, essa realidade da morte que o espírita conhece, ela vai de acordo com todas as virtudes de Deus. Para os espíritas, a alma não é apenas uma abstração, ou seja, não é mais aquele ponto que alguns imaginam, né, que eu falei no começo desse capítulo, lá no programa anterior. Não é mais um ponto, uma vaga ideia, né? Mas tem um corpo etéreo, ou seja, é algo que a gente consegue imaginar, porque é algo que tem um corpo, não material como o nosso, mas etéreo, que seria de espírito mesmo, né? Vamos dizer, propriamente dito.
que pode ser definido, ou seja, algo que a gente consegue dizer, olha, é isso e ponto final, e compreendido pelo pensamento, ou seja, além de tudo, a gente consegue entender do que se trata. Não é mais apenas aquela abstração que eu citei no outro programa, não é? A pessoa não acha que você virou um ponto, uma luz, um átomo, algo que não dá nem para pensar e entender direito. Assim, já é possível ter uma ideia clara de sua individualidade, ou seja, fica evidente que após a morte, você continua sendo você, eu continuo sendo eu, o Joãozinho continua sendo o Joãozinho. Aptidões e percepções, ou seja, com as mesmas aptidões, ou seja, as mesmas coisas que você é bom aqui, você vai continuar sendo bom lá ao desencarnar, e também percepções, ou seja, as coisas que você acha, que você acredita ao desencarnar, você continua acreditando nas mesmas coisas, pensando as mesmas coisas. Claro que por estar longe da matéria, algumas coisas que a gente tinha opiniões aqui, vamos dizer, distorcidas ou erradas mesmo, quando chega lá a gente consegue ver mais claramente de que a gente estava enganado, né? A lembrança de nossos entes queridos firma-se em algo real, como uma forma concreta, como seres vivos, e não como chamas furtivas que nada nos representam, ou seja, o pensamento naquele parente, naquele amigo querido que partiu, ele já não está mais como algo, uma chama furtiva, né, que não representa nada, ou seja, ele não virou aquele ponto de luz, um átomo, alguma coisa sem sentido para nós, mas ele se torna algo real com forma concreta, como seres vivos, ou seja, é algo concreto que a gente consegue imaginar, consegue entender, e é como se ele fosse um ser vivo. Ele está numa forma real, aquela pessoa continua sendo aquela pessoa. A única diferença é que ele não está mais encarnado. Além disso, em vez de estar perdidas nas profundezas do espaço, se encontram ao nosso redor. Ou seja, além de não ser mais esse pontinho, a pessoa que desencarnou, ela tem um espírito, ela continua sendo algo que a gente consegue entender e imaginar, ela não está perdida por aí, vagando, foi para um lugar que a gente não entende, não conhece. Não, ela está ao nosso lado. Então, tanto aqui na influência dos desencarnados aqui na Terra, quando eles vêm aqui por algum motivo, os desencarnados influenciam aqui, tanto para coisas boas quanto coisas ruins, como eles podem estar em colônias espirituais, né, como também o Chico Xavier e outros autores espíritas sérios nos relatam, né? Então a gente já sabe que eles estão lá ou numa colônia espiritual, vivendo bem, ou às vezes até num plano inferior, mas a gente sabe que é um sofrimento provisório, é algo que a pessoa precisa passar para aprender alguma coisa, que depois ela vai ser resgatada, vai poder morar numa colônia ou vai poder reencarnar de novo. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em permanentes relações e se assistem reciprocamente, ou seja, o mundo nosso material aqui e o mundo espiritual estão constantemente se relacionando. Quando? Quando a gente vê alguém obsediado, a pessoa está com o espírito se relacionando com ela. Quando a gente vê um vampirismo, alguém que pratica algum vício direto, sempre, e que às vezes nem se lembra o que aconteceu. Quando a gente tem uma incorporação, que um espírito entra no corpo de alguém, isso são coisas normalmente ruins, né? A incorporação pode ser para o bem, mas esses exemplos que eu citei, infelizmente, na maioria das vezes, não são coisas boas. Mas não deixa de ser uma relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Ou, falando de coisas boas, né? Parentes queridos que desencarnam e vêm nos ajudar, ou vêm nos visitar na data do nosso aniversário, ou no dia dos pais, seu pai é falecido, ele vem para perto de você, ou também o seu mentor espiritual, que é um espírito e te ajuda constantemente. E a gente também pode ajudar os espíritos. Como? Quando a gente vai num centro espírita, eles utilizam da nossa energia de encarnados para tratar e atender alguns espíritos, para atender também a pessoas que estão encarnadas lá na sessão. Outra maneira que a gente pode ajudar eles é rezando por eles, ou como a Patrícia fala no livro Violetas na Janela, mentalizando flores para eles, entregando para eles um presente bacana,
pensando neles bem, pensando neles alegre. Então, dessa maneira, nós vivos e os mortos, os desencarnados, estamos direto nos relacionando e nos assistindo reciprocamente. O que é assistindo nesse caso? Nos ajudando, com todos esses exemplos aí que eu citei, né? Não se permitindo mais a dúvida sobre o futuro, não há mais razão para se ter medo da morte, ou seja, não tendo mais aquelas dúvidas todas que Allan Kardec esclareceu bem nesse capítulo, que eu já falei um pouco no programa anterior e no começo aqui desse programa. Não tendo mais esse tipo de dúvida sobre a morte, a gente não tem mais por que ter medo dela. É por isso que nós espíritas que compreendemos essas coisas não temos medo da morte. Encara-se a aproximação dela com sangue frio, ou seja, é indiferente a morte tá vindo ou não. A gente sabe que tudo vai continuar do outro lado, que é uma situação da vida, o desencarne e tudo mais. Como a libertação. Então, pra gente, na verdade, vai ser como uma libertação. A porta da vida e não a porta para o nada. Ou seja, ao morrer, a gente vai para a vida. E não para o nada. A gente não vai simplesmente desaparecer. E por que a porta da vida? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma vida encarnada. Então, quando a gente morre, a gente volta para a nossa verdadeira vida. É como uma libertação. É como se a gente estivesse se livrando de algo, né? Que no caso é o nosso corpo material. É claro que isso é muito bom, principalmente para aqueles que foram bons, que agiram bem. Esses são bem recebidos lá no plano espiritual. E também a gente tem que lembrar uma coisa importante. Não é porque a vida espiritual é melhor do que a vida aqui de encarnado, por não ter uma série de coisas, de frio, calor, fome, lá a gente não tem esse tipo de sofrimento, não é por isso que a gente vai antecipar a nossa morte. Aquele que se suicida comete o pior crime de todos e vai ter uma punição muito grande. E essa punição, se ele se matou pensando em reencontrar alguém, a última coisa que ele vai conseguir é reencontrar esse alguém. Se ele se matou pensando que ia ter conforto lá, a última coisa que ele vai ter é conforto lá. A gente vai ver muito bem no capítulo aqui das psicografias dos espíritos suicidas, né? E também tem um livro que é o Memórias de um Suicida, que também ele explica bem como que vive um suicida lá no plano espiritual. E ele fala que o suicida atrasa em 200, 300 anos a evolução dele. Ele vai levar 200, 300 anos para voltar na mesma situação que ele está se matando para fugir hoje. Então ele se matou para fugir da situação financeira ruim. Daqui a 300 anos ele vai ter a mesma situação, até pior, mais agravada, para viver novamente e não se matar e enfrentar a situação aí como ele deve, da maneira correta, que é com resignação, ou seja, aceitando, e com proatividade, procurando resolver ela, procurando agir da melhor maneira possível dentro dos recursos que ele tem, claro. Com isso encerramos esse capítulo. Vamos então para o capítulo 3, o céu. Item 1. A palavra céu designa, em geral, o espaço indefinido em volta da Terra. Ou seja, é a região que está acima da Terra, né, e em volta dela, e ela é indefinida. Então não diz aonde termina exatamente. Ela tem ali, a gente sabe que o céu é o que está para cima da gente. Em particular, a parte acima do horizonte. Por que a parte acima do horizonte? Porque quando a gente olha o horizonte, acima dele, né, seja no mar ou na terra, acima do horizonte a gente já vê o céu. Antigamente, né, quando achavam que a Terra era plana e tudo mais, então, para eles, essa borda do horizonte era o limite da Terra. Esse limite existindo, né, caía num abismo ali, tinham várias crenças e tal. Como existia esse limite, então, para cima do limite seria o céu. A palavra vem do latim e antes do latim veio do grego, né? Do grego foi para o latim, do latim chegou até nós e no português chamamos de céu. E essas palavras em latim e grego representavam vazio e côncavo, porque o céu parece, à primeira vista, uma enorme concavidade. O que é concavidade? Concavidade é como a parte de dentro de uma concha. Então você pega a concha do mar, por dentro ela é côncava. Ela tem aquele formato, né, como se fosse um copo assim, né? Esse formato de copo mais arredondado da concha, ou que muitas mulheres usam para se maquiar, aqueles espelhos que ampliam. Se você reparar, aquele espelho que amplia, ele é côncavo. Então ele tem
como assim, como se ele fosse um baldezinho, né? É que no caso desse espelho ele é um pedaço pequeno, então a gente quase não repara, mas na verdade é como se ele fosse uma grande esfera de espelho e a gente está vendo essa esfera por dentro. E aí corta um pedacinho, ele parece que não é tão côncavo assim, mas ele é, como se fosse uma concha. Então era assim que os antigos acreditavam que era o céu, como se fosse uma concha, que é o que a gente observa. Olhando para o céu assim, a gente se imagina dentro de uma concha. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente. Ou seja, eles acreditavam que tinham várias camadas de céus superpostos, ou seja, uma na frente da outra. E todos são de matéria sólida e transparente, ou seja, transparente para que a gente pudesse enxergar a camada de trás, né? Mas havia uma matéria sólida para eles, que seria o ar, enfim, as coisas que iam sustentar o que eles achavam que tinha em cada céu, como a gente vai ver aqui na sequência. Formando esferas concêntricas em torno da Terra e que, girando, arrastariam com elas os astros que encontrassem em seu circuito. Ou seja, além de serem camadas uma na frente da outra, todas elas eram esferas. E o que são esferas concêntricas? Que o centro delas era o mesmo. E nesse caso seria a Terra. Então para eles tinha a Terra, que era plana, mas mesmo que não fosse, isso não mudaria nada. E aí, a Terra era o centro de uma esfera. A gente teria uma esfera em volta da Terra, que seria o primeiro céu. E o centro dessa esfera, ou seja, o ponto lá no meio dessa esfera, seria a Terra. Aí teria um outro céu, como se fosse uma outra esfera por fora. E mais outra e outra. E assim seriam os céus superpostos, ou seja, um céu na frente do outro. E cada uma dessas esferas giraria independentemente. E conforme ela girasse, ela traria com ela os astros que estavam em cada camada. Então vamos supor que para eles na primeira camada estavam as estrelas. Elas giravam, esse céu das estrelas girava e mexia as estrelas. Teria num segundo céu, por exemplo, a Lua. Então nesse segundo céu ele girava e levava a Lua. Num terceiro, o Sol. Então ele girava e trazia o Sol e depois afastava o Sol. E assim as esferas iam girando independente uma da outra. Então cada céu girava independente do outro, fossem quantos céus fossem, né? Essa ideia, por que ela surgiu? Kardec segue aqui no outro parágrafo. Ela veio do conhecimento fraco em astronomia. Então eles não sabiam nada de astronomia, não tinha telescópio, e então eles não tinham conhecimentos para saber como era mesmo o céu. Então eles fizeram teorias que se encaixavam na inteligência deles, né? A inteligência deles conseguia imaginar isso. Então foi assim que eles imaginaram, e em cima desse conhecimento e dessas teorias se sustentou a genealogia dos deuses pagãos. Então eles acreditavam em vários deuses, e aí eles achavam que esses deuses fizeram os céus assim, escalonados, em andares, vamos dizer assim. E aí em cada andar havia um grau de beatitude, um grau de felicidade, de superioridade, né? E o último estágio seria a felicidade suprema, onde, com certeza para eles, viviam esses deuses mais poderosos. A opinião mais comum entre a maioria que vivia naquela época era que existiam 7 céus, de onde vem até hoje a expressão estar no 7º céu, para definir a perfeita felicidade. Então quando alguém está muito feliz, a gente fala, ele está no 7º céu. Vem daí. Eles achavam que tinham 7 camadas de céus e a cada camada se estava mais feliz. Portanto, estar no 7º céu era uma felicidade completa, plena, né? Vamos dizer assim. Os muçulmanos acreditam em 9 céus, em cada um aumentando-se a felicidade dos crentes, ou seja, a mesma coisa, essas camadas de céus, e conforme você vai subindo, mais felizes vivem as pessoas que habitam lá. Até então a gente falou do aspecto religioso, das crenças, né? Mas olha que interessante a sequência aqui. O astrônomo Ptolomeu achava que havia 11 céus e chamava o último de Empírio, onde reinava uma luz vibrante.
Repare agora que ele não é mais um religioso, ele não é mais um popular, uma pessoa que não tem conhecimentos. É um astrônomo, um cientista da época. Claro que com recursos limitados, ele não tinha telescópio, não tinha uma série de livros que a gente tem hoje e que a gente já tem há alguns séculos, na verdade. Mas mesmo os cientistas achavam isso, de que haviam camadas de céus. E para ele haviam 11. Ele, por algum motivo, concluiu isso daí. E nesse último céu, ele deu até esse nome de Empírio, reinava uma luz vibrante, ou seja, ele era o céu mais brilhante de todos, onde havia uma luz muito forte. Provavelmente ele imaginava que o sol estava nesse último céu. É esse ainda o nome poético que se dá ao lugar da glória eterna, ou seja, até hoje o céu tem gente que ainda usa esse nome aí, Empírio. A teologia cristã, ou seja, todas as religiões cristãs que existem, reconhece 3 céus. O primeiro é a região do ar, ou seja, onde tem as nuvens, o ar que a gente respira. O segundo seria a parte onde se movem os astros, os planetas, a lua e tudo mais. E o terceiro, que viria após esse céu dos astros, dos planetas, é onde está o Altíssimo, que no caso é Deus, e onde ficam os eleitos, aqueles que foram escolhidos para ficar cara a cara com Deus por toda a eternidade. Então eles viveram aqui, uma encarnação, morrem e vão lá para o céu. Lembrando que isso é o que acreditam as religiões cristãs, com exceção do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina e tem a parte religiosa, claro, a gente não acredita nisso, até porque a ciência já provou que não é bem assim que é o universo e o céu. Com base nessa crença é que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. A Igreja Católica chama aqui o Paulo de santo, e diz que ele foi ao 3º céu, ou seja, ele foi lá morar com Deus após a morte, Ele desencarnou e foi lá viver aquela eternidade contemplativa, onde ele vai ficar para sempre olhando Deus e glorificando e sem fazer nada, numa inutilidade completa, Item 2. Todas as diferentes doutrinas que falam em paraíso, onde vão os bem-aventurados, ou seja, todas aquelas crenças que falam do céu, do paraíso, para onde vão os sortudos, que fizeram por merecer, por algum jeito eles acreditam que aquela pessoa agiu corretamente, então foi para o céu. Todas elas se baseiam no duplo erro, ou seja, em 2 erros, que são, primeiro, que a Terra é o centro do universo, que a ciência com a astronomia já comprovou que não. A gente é um pontinho mínimo no universo, num cantinho lá que não tem nada a ver com o centro do universo. E o segundo erro é de que o espaço dos astros, ou seja, dos planetas, das estrelas e tudo mais, ele é limitado. Então, além da Terra ser o centro, que está errado, essa região que comporta os outros planetas, as estrelas, os buracos negros, todas as coisas que tem no espaço, ele é limitado. Ele está circunscrito a uma região. Isso também é errado, porque a ciência já comprovou que o universo é infinito. Inclusive Allan Kardec fala disso no livro A Gênese. E quando fala infinito, quer dizer que ele não tem fim. Então, para cada vez que você for mais longe, sempre ainda é possível ir mais longe dentro do universo. Ele nunca vai acabar. Ele não tem fim. Você vai indo para frente e vai cada vez ter mais lugar para você ir para frente. Para nossa inteligência, para o nosso nível evolutivo, é até meio difícil compreender esse conceito de que quanto mais a gente for, mais tem para a gente ir. É muito complicado para a gente entender, mas a gente consegue pelo menos imaginar como que funciona. Então a gente tem uma ideia superficial porque é o que a nossa inteligência permite. Conforme a gente for evoluindo e estudando, a gente vai poder compreender cada vez mais. Talvez um dia até explicar para alguém como que seria um universo infinito, E outra coisa grave que Kardec pontua aqui, que essas religiões, essas doutrinas cometem esse erro, é colocarem além do limite imaginário dessa criação o paraíso, ou seja, tem a terra, tem os céus, atrás destes céus, ou lá no último céu, é que estaria o paraíso. E lá nesse paraíso é onde fica Deus, o Todo-Poderoso. Singular anomalia, ou seja, essa ideia absurda, põe o Criador de todas as coisas, ele que criou tudo,
aquele que governa tudo, ou seja, ele criou tudo, governa tudo nos confins de sua criação, ou seja, ele criou aqui a terra, depois os céus, e ele foi morar lá no fim do mundo, que seria além da criação. Então, em vez de ser no centro da criação, que seria aqui, para eles a terra é o centro, então, teoricamente, Deus tinha que estar aqui no centro, né? De onde a sua iluminação e o seu pensamento poderia se estender a todos. Mas não é nem isso que eles acreditam. Eles acreditam que Deus criou as coisas aqui e foi morar lá longe da gente. Isso não tem sentido nenhum, né? Fica até meio engraçado. Item 3. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, inexorável é inabalável, implacável, ou seja, algo que não se abala, não se altera pela vontade de alguém, pela vaidade de alguém. Ela é implacável na observação e na lógica, né? Então a lógica e a observação na ciência ninguém pode mudar, né? Senão não vai ser ciência. Lançou as suas chamas às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Nulidade quer dizer que é nulo. Então, quando ela investigou, ela concluiu que todas essas teorias que a gente viu aqui são erradas, né? A ciência mostra que não tem isso de céu superposto, de que não sei o que está no sétimo céu, então tem nada disso. A Terra não é mais o centro do universo, é apenas um dos seus menores astros girando na imensidão. Ou seja, antes se achava que a Terra era o centro do universo, mas aí veio a ciência, principalmente a astronomia, e comprovou que a gente é um pontinho no meio do universo. A Terra não é nem o maior planeta do sistema solar. Mesmo o Sol é apenas o centro de um redemoinho planetário. Isso ele fala o quê? Que o Sol é o centro do nosso sistema solar, né? Agora, antigamente, tinham duas teorias. Uma que dizia que a Terra era o centro de tudo e a outra que o Sol era o centro de tudo, né? No fim, nenhuma das duas estava certa, embora essa de que o Sol fosse o centro de tudo esteja mais próxima da realidade, porque o Sol é o centro do nosso sistema solar, né? As estrelas são inumeráveis sóis ao redor dos quais circulam incontáveis mundos, cujas distâncias são acessíveis apenas ao pensamento, embora pareçam se tocar. Então, quer dizer, as estrelas são inumeráveis sóis, ou seja, muitos sóis. A gente vê ainda a ordem de bilhões, trilhões de estrelas. A gente vê quando pesquisa na internet, né? É ao redor das quais circulam incontáveis mundos, ou seja, cada estrela tem lá alguns planetas na órbita dela. É isso daqui que ele está falando. E as distâncias são acessíveis apenas ao pensamento. São distâncias que a gente imagina e tudo mais, porque elas são muito grandes mesmo. São valores absurdos, né? Embora pareçam se tocar. Por que parecem se tocar? Porque, como a gente está muito longe delas, elas parecem que uma está perto da outra, mas na verdade elas estão muito longe mesmo. Algumas a anos-luz, né? Um ano-luz é a distância que a velocidade da luz percorre em um ano. Quer dizer, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Imagina quanto ela anda em um ano. Aí tem astros que estão, 8 mil anos luz. Então essa é a distância, é um valor muito alto mesmo. Nesse conjunto regido por leis eternas, ou seja, nesses sistemas de planetas, sóis, estrelas, buracos negros, todas as coisas que estão no universo, regido por leis eternas, ou seja, leis que sempre existiram, sempre valeram e vão sempre existir, vão sempre valer, em que se revelam a sabedoria, ou seja, o quanto Deus é sábio, e onipotência do Criador, ou seja, e todo o poder de que ele tem. E onipotência é isso, é ele ser o mais potente e poder fazer qualquer coisa, né? A Terra aparece apenas como um pontinho imperceptível e dos menos favoráveis a ser habitada, ou seja, a Terra é um pontinho minúsculo lá perdido no meio do espaço e um dos que menos favorecidos para ser habitado, né? Existem um monte de outros planetas que poderiam ser habitados, né? Um detalhe aqui importante, quando a gente compara com o que a nossa ciência diz, às vezes acham um planeta e falam, esse planeta pode ter vida. É que eles pensam em vida igual à Terra. Então precisaria ter ar,
ter água, ter uma temperatura média razoável, como a do nosso planeta, nem muito quente, nem muito fria. Mas isso é na nossa limitação de conhecimentos, da nossa inteligência e da nossa ciência humana. É claro que existem outros planetas, conforme a gente vai ver nesse livro, e também Allan Kardec fala em A Gênese, que todos os planetas são habitados, né? Então todos são habitados porque Deus não ia criar planetas inutilmente, só para enfeitar o universo, né? Então é aí que a gente vê que existem outros planetas mais favoráveis a serem habitados, mas não é uma habitação como a nossa, né? São corpos diferentes, espíritos mais elevados que vivem neles e tudo mais. Então pergunta-se por que Deus teria feito a Terra o único centro da vida e aqui teria degradado suas criaturas prediletas. Ou seja, por que Deus fez um universo tão infinito, tão grande, né? Que é tão grande que ele é infinito, e teria posto só na Terra vida, e ainda colocado aqui as suas criaturas prediletas, que seríamos nós, os humanos, né? É claro que isso não tem sentido, né? Isso daí tinha sentido antes da ciência provar que o universo era infinito, que existem infinitos planetas e tudo mais. Ao contrário, tudo anuncia que a vida existe por toda a parte, ou seja, exatamente o oposto, né? Tudo faz parecer que tem vida por todo lugar do universo. E que a humanidade é infinita como o universo, ou seja, a humanidade, o número de espíritos também é infinito. E ele abrange todo o universo, claro, porque Deus não ia criar só vida aqui na Terra, criar um universo infinito para só criar vida aqui na Terra, né? Então ele espalhou toda essa humanidade por todos os planetas do universo. Deus não poderia ter criado sem um destino todos os mundos semelhantes à Terra, que a ciência nos revela, ou seja, Deus não ia criar esses planetas, como eu já falei, só de enfeite, ele não ia fazer algo inútil para perder tempo, né? Então, esses planetas semelhantes à Terra que ele fala são os planetas, rochosos ou gasosos, não importa, mas que a ciência nos revela, e Deus não ia criar eles só de enfeite. Então, ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. Ou seja, ele colocou nesses planetas povos, né, espíritos com corpos condizentes, onde eles possam trabalhar naquele planeta para progredir tanto eles, com aquelas almas, quanto também progredir o planeta, né? Então foi isso que ele fez, ele colocou nesses planetas pessoas que tenham capacidade de governar esses lugares, né? Porque Deus não comete erros, então ele não vai colocar alguém que não está apto a viver naquele planeta, né? Se ele pôs as pessoas lá é porque elas que estão em condições de viver da melhor maneira naquele planeta, né? Item 4. As concepções do homem estão na razão do que ele conhece. Claro, o que a gente entende está dentro daquilo que a gente tem de conhecimento, né? Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deve ter-lhe oferecido outro caminho. Então, assim como todas as coisas importantes que a gente descobrir como é o universo, né? O pouco que a gente já descobriu a respeito, nos traz uma outra visão sobre o universo, sobre a posição da Terra no universo, sobre a nossa posição no universo. Sob o domínio desse novo conhecimento, as crenças devem ter se modificado. O céu foi deslocado, ou seja, tendo esses conhecimentos, sabendo que não são mais camadas de céus superpostos, um na frente do outro, mas sim que é tudo um imenso oceano com os planetas boiando neles, vamos dizer assim, as crenças têm que se adequar, têm que se modificar. Então o céu não pode mais ser essa região que os antigos acreditavam que era atrás da 7ª camada de céu. Não existe mais essa posição. A região das estrelas, sem limites, não podia mais servir como referência. Então as estrelas não estão mais em um plano só, de uma esfera que abrange todas as estrelas e que roda em volta da Terra. Então, se não é mais só esse espaço limitado para as estrelas, se as estrelas estão espalhadas por todo o universo, como um imenso oceano, e os peixes navegando no oceano, se é assim, então essa região das estrelas não pode mais servir de referência para se dizer onde está o céu. Então, a Kardec pergunta, onde está o céu então? Diante dessa questão, todas as religiões se calam. Então, quando foi descoberto que o universo é esse infinito
essa imensidão, como se fosse esse oceano de planetas, de estrelas. Então, todas as religiões não tem mais onde dizer, não, o céu é depois de tal lugar, porque não existe essa referência a mais. Essa referência de ser depois do não sei o quê, depois de onde, antes de não sei o quê, ela se perde, ela fica errada, né? E é aí que todas as religiões se calam, ficam sem resposta. O Espiritismo vem resolver essa questão, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza do homem e os atributos de Deus como ponto de partida, ou seja, vamos pegar aqui a nossa natureza, o que a gente tem de noção, de conhecimento, e os atributos, ou seja, as qualidades de Deus, que a gente sabe que é perfeito, que não erra, que tem uma inteligência suprema, uma justiça suprema, uma bondade suprema. Então, pegando essas informações, a gente vai deduzir alguma coisa, ou seja, a gente parte dessas informações conhecidas e a gente vai chegar a uma conclusão de algo que a gente não conhece, mas que a gente vai concluir por uma dedução lógica, bastando a gente pensar, refletir, e a gente vai chegar nessa conclusão óbvia de como é a vida no plano espiritual, de onde é essa região do céu, onde é essa região do inferno, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer, ou seja, sem contar quando um espírito vem e revela diretamente para nós a resposta, ó, o lugar que eu tô é assim, assim, assado, é nessa região, entendeu? Que ele não vai dizer exatamente onde é a região, mas alguns lugares a gente sabe onde fica, por exemplo, a colônia de Nosso Lar, onde André Luiz vive, ela fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente sabe que é um plano espiritual superior. Para muitos espíritos poderia ser chamado de céu, né? Ainda não é o lugar onde vivem os espíritos perfeitos, como Jesus, nem como Chico Xavier, mas é um lugar onde vivem espíritos bons. Então é um local de felicidade, de fraternidade, onde as pessoas vivem bem lá, né? Então pode ser considerado como se fosse um céu. E a gente sabe a posição dela. Então já não é mais algo que fica sem fundamento. O Espiritismo traz pra gente essa noção de poder saber onde é mesmo o local correto desses planos espirituais. Mesmo que alguns a gente não saiba exatamente, a gente tem noção de que mais ou menos os lugares bons ou ruins vão ter lá uma posição. Item 5. O homem é formado por corpo e espírito. O espírito é o ser principal da razão e da inteligência, ou seja, o espírito é o que faz a gente pensar, a gente ter nossas opiniões, nossos sentimentos. Ele é o principal, é o espírito. O corpo é um invólucro material que reveste temporariamente o espírito, para que ele complete sua missão na Terra e execute seu trabalho necessário ao progresso. Então o corpo é como uma roupa que a gente coloca, é um invólucro material, sendo que invólucro é aquilo que envolve, ou seja, como se fosse uma capa, uma vestimenta, uma roupa. Então é o que envolve o espírito e é material, é feito de matéria. E ele reveste o espírito temporariamente. Por quanto tempo? Pelo tempo que a gente tiver aqui encarnado, né? E para que isso? Para que o espírito possa cumprir a missão dele na Terra. Então, o espírito, pelo processo reencarnatório, consegue um corpo, arruma paz, tudo, planeja onde vai nascer, ou os mentores definem isso para ele, e aí ele ganha esse corpo para viver num planeta adequado, no caso aqui na Terra, né? Adequado para que ele possa trabalhar e progredir com esse trabalho. Então é aí que a pessoa nasce no ambiente onde ela precisa, com o corpo que ela precisa, no planeta que ela precisa, na cidade que ela precisa, com a família que ela precisa, no emprego que ela precisa. É claro que nem por isso a gente não vai correr atrás de uma melhoria. Se você tem um emprego que você está insatisfeito, você tem que procurar um melhor, um que você se sinta bem, um que você seja feliz e tudo mais. Mas se você não consegue sair desse emprego, vamos dizer, está preso a ele, é porque ainda não acabou. Você ainda tem que ficar lá, conviver com essas pessoas um certo tempo, talvez para pagar algum débito de outra vida e tudo mais. O corpo deteriorado se destrói e o espírito sobrevive a essa destruição. Ou seja, quando morre, o corpo vai se desintegrar, vai ser comido pelos vermes e tudo mais.
e vai se destruir. E o espírito vai sobreviver a essa destruição. Aí, na hora que acontece essa morte, essa separação, né? Sem o espírito, o corpo vira apenas matéria inerte. Ou seja, sem o espírito, o corpo é apenas um pedaço de carne. Como a carne que a gente vê no açougue, é só um bloco de carne. Como um instrumento, privado do braço que o faz funcionar. Seria igual um violão que não tem um braço que toque ele. Então, se não tem um braço que toca o violão é só uma matéria inerte, um bloco de matéria, de madeira ou de carne ou do que quer que fosse. E é como ele sem o espírito. No caso, o violão, quando tem alguém tocando, é como um corpo que tem um espírito, tem alguém que rege, que toca esse instrumento, como o espírito rege e toca o corpo. Sem o corpo, porém, o espírito é tudo. Ele é a vida, a inteligência. Então, quando sai do corpo, aí que o espírito vive a vida plena, né? É aí que ele tem todo o conhecimento da vida dele, a inteligência, suas inteligências, seus conhecimentos. Ele consegue visualizar tudo muito melhor do que quando ele está aqui encarnado e preso na matéria, preso e limitado pela matéria, pelo cérebro físico, que impede que a gente tenha algumas aptidões que a gente já adquiriu, mas que quando a gente vem para esse corpo material, com esse tipo de cérebro que a gente tem, algumas coisas que a gente já aprendeu ficam adormecidas, como se a gente tivesse perdido elas, mas na verdade não perdeu. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente recupera elas todas, às vezes recupera aos poucos, mas recupera. Então, deixando o corpo, o espírito volta para o mundo espiritual, de onde saiu para encarnar. Então a gente vive mesmo é lá. A gente saiu de lá para encarnar, para ter uma experiência aqui na carne, como eu já falei. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Então a gente sai de lá, vive a experiência que precisa aqui na Terra e depois volta para lá, que é o nosso verdadeiro lar. Há, portanto, o mundo corporal composto dos espíritos encarnados. Então, uma coisa é o mundo corporal, de matéria, de corpo, que é composto por nós, que estamos encarnados aqui. Somos espíritos, mas estamos encarnados. E tem também o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Então tem também o mundo que é composto pelos espíritos que estão desencarnados, ou seja, sem um corpo material provisório, né? Como esse que a gente viu que ele é provisório, ele pode ter 100 anos a sua encarnação, mas é provisória, vai ser só esses 100 anos e acabou. Depois, quando você for reencarnar de novo, você vai precisar de um novo corpo. Os seres do mundo corporal, pela própria característica de seu invólucro material, são presos à Terra ou a um globo qualquer. Então nós que estamos encarnados em qualquer tipo de mundo corporal, ou seja, na matéria, pela característica do nosso corpo material e também do nosso planeta, a gente está preso a esse planeta. Ou, se fosse outro planeta, estaríamos presos a este outro planeta. Inclusive por causa da lei da gravidade, é uma das leis que Deus usa. Deus governa o universo por meio de leis. E uma das leis é a lei da gravidade, que a gente conhece uma parte dela. Então, por causa da lei da gravidade, a Terra atrai o nosso corpo para ela e nos prende aqui. A gente não tem como sair da Terra, né? Só se for com uma nave espacial, mas ainda a gente não tem condições de mandar a humanidade toda para fora do planeta. A gente consegue mal e mal mandar alguns poucos astronautas para fora do planeta, né? Já o mundo espiritual está em toda parte, em torno de nós aqui na Terra e também no espaço, sem qualquer limite, ou seja, os espíritos têm uma liberdade muito maior do que a nossa. Eles podem ir por qualquer canto do universo. A gente sabe, claro, que se o espírito ele é muito limitado, se ele ainda está atrasado na evolução dele, se ele ainda não evoluiu muito, ele às vezes tem que viver numa região específica, por exemplo, no umbral, até que se arrependa de algum erro e tudo mais. Mas, mesmo ele tem mais liberdade do que a gente. A gente não pode sair daqui da Terra, né? Ele, se ele se arrepender, se ele pedir ajuda, se ele mentalizar coisas boas e tudo mais, ele pode sair do umbral, sim, e ir para um lugar muito melhor. Talvez vai vir uma equipe ajudar ele, resgatar ele, provavelmente, né? Por que isso?
porque eles têm a natureza fluídica, ou seja, eles são como se eles fossem fluidos, assim, gases, vamos dizer, eles são feitos como se fosse de vapor, né? Vamos dizer, é fluido, né? Não é de matéria como nós. Esses seres que compõem o mundo espiritual, então, em vez deles se arrastarem penosamente sobre o solo, como a gente faz aqui para se locomover pela terra, por qualquer meio de transporte, a gente se desloca penosamente, ou seja, é meio cansativo, é uma coisa como se a gente estivesse andando num pântano aqui, essa parte material, né, que a gente tá. Ao invés dos espíritos terem que se deslocar dessa maneira, eles transpõem grandes distâncias com a rapidez do pensamento. Então, basta eles pensarem que eles podem se deslocar, né, se eles tiverem muita evolução, claro. Os que são menos evoluídos precisam ir caminhando ou volitando, né, que é como se eles fossem voando assim, mas mesmo esse voo deles da volitação é como se fosse instantâneo. Eles podem voar em várias velocidades, né? Isso é muito falado nos livros da Patrícia, do Violetas na Janela, na série toda ela conta sobre isso. O André Luiz também fala nos Mensageiros, né, sobre essa questão aí da volitação e do transporte dos espíritos. A morte do corpo é o rompimento dos laços que os mantém cativos, ou seja, quando o corpo morre, rompem-se os laços, as ligações, né, que mantém o corpo, o espírito cativo no corpo, ou seja, preso, né, entre aspas. Então, quando o corpo morre, como André Luiz relata em vários livros, em Nosso Lar, nos Mensageiros também, como a gente vai ver aqui nesse livro mesmo, especialmente no caso dos espíritos suicidas, existe uma ligação entre o corpo e o espírito, né? Como se algo que prendesse o espírito dentro do corpo, ou seja, mantém ele cativo. Quando a gente morre de morte natural, esses laços são todos rompidos e o espírito vive uma liberdade fora do corpo, né? A gente vai ver nesse livro, e também é falado no livro Memórias de um Suicida, que quando a pessoa se mata, por esses laços não terem sido rompidos aos poucos, ao longo de anos, conforme os desígnios, ou seja, a vontade de Deus, mas foram rompidos bruscamente por culpa da pessoa que forçou a sua morte, a gente vai ver que nesses casos o espírito ainda está ligado ao corpo. Então ele está morto, mas ele ainda está ligado ao corpo. É aí que esse suicida sente por muitos anos as dores do suicídio, então ele fica muito tempo sofrendo com a dor daquele mal que ele provocou para morrer. É aí que ele fica sentindo seu corpo se decompor, os vermes comendo o corpo dele. É algo terrível. Como a gente sempre fala, o suicídio é o pior crime que alguém pode cometer. Então, não à toa a punição é grande, né? Para que a pessoa realmente se arrependa, aprenda e nunca mais faça essa besteira, né? E bom, com isso, pessoal, nosso tempo aqui está se encerrando. Então, no próximo programa a gente continua aqui esse mesmo capítulo a partir do item 6. Muito obrigado pela paciência e que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoe. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.